Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Vamos continuar, nessa alegria. Salmo 135, versículos 5 e 6. Salmo 135, versículos 5 e 6. Na verdade, sei que o Senhor é pequeno. É grande? Jesus. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses, do que todos. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Uma outra tradução diz: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Foi decisão de Deus. O título da mensagem foi decisão de Deus. Deus quem decidiu, Deus quem decide. E Deus, Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas, amém? Deus não só quis, como Ele fez, pois tudo que Deus deseja, Ele faz. Ouça isso, tudo que Deus deseja, Ele faz. E Ele já fez todas as coisas em prol das nossas vidas. Diga assim comigo: a decisão partiu dele em favor da minha vida. Diga uma vez mais: a decisão partiu dele em favor da minha vida. Amém? 1 Coríntios 15, versículo 45, o apóstolo Paulo diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, ele tornou-se um ser vivente. O último Adão, falando de Cristo, um espírito vivificante. Jesus Cristo, Ele nos vivifica e nos dá esta vida que o apóstolo Paulo ele está falando. Você sabe que somente Jesus Cristo Ele pode nos dar essa vida que o apóstolo está falando. Por quê, pastor? Porque antes de Cristo, todo ser humano, todo homem que pisar na terra, que vai pisar na terra sem Cristo Jesus, ele está morto nos seus pecados. Ele está morto, não o corpo físico, mas a vida dele está morta por causa dos pecados. E quando Jesus, ele entra na vida de um homem, de uma mulher, ele se torna um ser vivente, ou seja, Cristo, ele dá vida para esse homem, para essa mulher que estava morto. Então Adão, ele morreu, Adão, ele era um ser vivente. Ao contrário de Cristo, porque Cristo morreu, mas Cristo, ele ressuscitou. Cristo ressuscitou e ele está vivo, amém? Aonde, pastor? À direita do Pai. E em nós, pastor, o que ficou? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Em nós, o Espírito vivificante. Ouça isso aqui, um Espírito que nos mantém vivos. Não é esse espírito, quando o homem, uma mulher, ele parte dessa terra, que é tirado o espírito, o fôlego de vida da pessoa, mas o Espírito de Cristo que nos mantém vivos, focados naquilo que Cristo tem para a nossa vida. Essa é a diferença que ele está falando aqui, assim, nos mantém vivos, nos mantém para cima, nos mantém, ou seja, como cabeça e não cauda. Amém? Então, um espírito que diz o que, pastor? Já deu certo. Esse espírito vivificante, ele age na nossa vida dizendo, já deu certo. Não é um espírito que diz, olha, talvez um dia, quem sabe, só Deus é que sabe. Não, esse espírito, ele age na nossa vida dizendo, já deu certo. Já deu certo, já foi feito. E ele está dizendo continuamente, ei, meu amado, minha amada, eu estou contigo. Eu estou contigo. Você jamais está só, jamais eu te deixarei. É isso que o Espírito vivificante ele age na nossa vida. Quantos cristãos, quantos homens e mulheres de Deus estão por aí, mas acham, pastor, eu estou sozinho nessa. Não, meu irmão, você nunca está sozinho.
Eu estava sozinho antes de Cristo entrar na minha vida. Eu era um homem sozinho. Mas a partir do momento que eu disse sim para Jesus Cristo, a partir desse momento, e esse momento já fazem 30 anos atrás, já passa um pouco, de lá para cá eu nunca mais estive só. Nunca mais estive sozinho. Então esse Espírito vivificante, ele está dizendo continuamente: ei, eu estou com você, você jamais está só, eu jamais vou te deixar. É assim que o Espírito vivificante, ele age na nossa vida. Sabe que quando eu estava meditando nisso aqui, me veio algo que eu creio que veio de Deus, não foi do diabo. Mas quando a gente pode ler sobre o Espírito vivificante, quer dizer o maior, o mais poderoso energético que o homem e a mulher podem beber. O maior energético. Mas você conhece alguém que toma os energéticos aí, ok? E esse energético, esse celestial, é um energético que não precisa tomar toda hora. Os camaradas que tomam os energéticos aí no mundo, ele toma quando? Toda hora que ele quer dar o quê? Um up. Quer dar uma erguida. Pastor, preciso dar uma erguida aqui que eu estou muito para baixo. Ele vai lá, toma um energéticozinho. Mas esse energéticozinho ali, ele tem uma durabilidade talvez de quanto tempo? Eu não sei, porque eu nunca... Para dizer, eu acho que talvez eu tomei, não sei. A não mentir e dizer que nunca tomei, mas talvez dure uma hora, não sei. Pode ser que dure um pouco mais, não sei. Mas passou o efeito, mais um. Porque para dar mais uma erguida de novo, né? Mais um up na pessoa. Mas esse energético aqui, falando do Espírito vivificante, esse energético celestial, ele se toma uma vez só e dá um up para sempre. Dá um up para toda a vida. Não precisa beber de vez em quando, não, ele bebe uma vez só. Uma vez só e tem um efeito para até a volta de Jesus, até o tempo que ele nos permitir estar aqui nessa vida. Então ele toma uma vez só, mas ele age para sempre. Primeiro lugar, primeiro ponto que eu quero trabalhar, ele veio para ser manifesto. Quem, pastor? O Espírito vivificante. Quando se fala desse Espírito que Paulo está falando aqui assim, ele está dentro, ele vai se manifestar. Esse Espírito não veio para estar na vida de um homem, de uma mulher, e estar ali sem uma manifestação. Pelo contrário, ele veio para se manifestar, ou seja, para fazer a diferença. Na sua vida, que você que convidou Cristo para entrar na sua vida, fez diferença ou não fez diferença na sua vida? Na minha fez. Na minha fez muita diferença. E tem feito a diferença a cada dia. Então o Espírito vivificante, ele age na nossa vida, ele veio para fazer a diferença. Então essa vida que tem o Espírito vivificante, que é conduzida por esse Espírito, é uma vida que é manifestada. Então não tem como essa vida se manter a mesma vida. Como um camarada que bebe um energético, ele bebeu, vai ter uma diferença na sua alma, talvez no seu físico. Quem experimenta o Espírito Santo, quem recebe Jesus na vida dele, não tem como mais ser a mesma pessoa, amém? Aqui não tem crente angulista, né? Como é que é isso? Aquele, tô fraco. Conversa, chega no irmão, diz: ei, irmão, como é que tô fraco. Isso é o crente angulista. Esse é o angulista, meu amado, minha amada. Quem tem o Espírito vivificante, ele pode até se sentir fraco, mas da boca dele sai: tô forte. Ele muda, o camarada muda, ele sai outra. Diga o fraco o quê? Sou fraco? Não, diga o fraco: eu sou forte. Ah, pastor, mas eu me sinto fraco. Você pode se sentir, mas você não é. Você é forte. Você tem que dizer: diga o fraco. Quer dizer o quê? Paulo está dizendo: você pode estar fraco, mas o que sai da minha boca é: estou forte. Por quê? Porque não é na minha força, não é no meu, pastor, olha o meu braço, quase não tenho músculo. Não é esse músculo. É o que o Espírito vivificante produz na vida de um homem e de uma mulher. É isso que ele diz. Por isso ele diz: eu sou forte. Como que o fraco pode dizer que ele é forte? Somente pelo Espírito Santo que nele faz vida, amém? O camarada, ele pode até se sentir doente, mas da boca dele sai: estou curado. Como? Pelo Espírito vivificante que confirma: pelas chagas de Cristo eu já fui sarado, já fui curado. É isso que o Espírito, ele age na vida da pessoa. Ele pode até estar sem dinheiro, mas da boca dele sai: sou
próspero, sou abençoado pelo próprio Deus. Ele pode estar passando um momento de dificuldade na área financeira, mas ele sabe que ele é um homem, uma mulher que tem vida próspera, por causa de Deus. É isso que o Espírito Santo, ele age na vida da pessoa. Como assim, pastor? Pelo Espírito vivificante que diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém? A pessoa, ela pode até se sentir derrotada, mas dos seus lábios sai, eu sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor naquele que não só me amou, mas me ama, continua me amando. Essa é a diferença de um homem e de uma mulher que sabe que tem o Espírito vivificante na vida dele. É isso que Paulo está falando. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que começou a boa obra na minha vida, vai concluí-la. Se Deus é por mim, pastor, tem uma multidão contra mim, mas Deus é por ti? É. Então, essa multidão já é derrotada. Porque se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Agindo Deus, quem vai impedir? Ele é o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele não me faltará. Pastor, mas será que isso já não é demais? Não, não é demais. O Espírito vivificante que se move, ele se posiciona dessa forma. É assim que ele age nas nossas vidas. A pessoa pode até se sentir angustiada, mas diz, Deus é o meu socorro bem presente. Bem presente, meu socorro bem presente. Não é, será? Não, ele é bem presente. Ele é o meu escudo, ele é meu baluarte, a torre forte, meu refúgio. E só quem tem esse conhecimento, o conhecimento desse Espírito na nossa vida, o conhecimento da graça, faz tornar isso realidade na vida de um homem, na vida de uma mulher que teve um verdadeiro encontro com Jesus. Um verdadeiro encontro. O encontro com Jesus é o encontro com quem, pastor? O encontro com a verdade, é o encontro com a graça, é o encontro com a palavra de Deus. É isso que Deus faz na nossa vida. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19. Lucas 10, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19. Veja que é Jesus falando para mim e para você. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre algum ou todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então, Jesus está falando o quê? Que assim, ele já nos deu autoridade ou vai nos dar ainda? Ele já nos deu. Então, já deu autoridade para quem? Para aqueles que são os seus. Para aqueles que tiveram encontro com Ele. Para aqueles que disseram, sim, eu quero Jesus na minha vida. Então, para nós que já cremos em Jesus, Ele nos deu essa autoridade. E você sabe que quando Jesus ele fala aqui sobre cobras, escorpiões, Ele está falando sobre demônios. Sobre espíritos malignos que estão a todo instante querendo nos derrubar. A todo instante querendo destruir o meu casamento, destruindo a minha família, destruindo o meu corpo, destruindo a minha empresa, os negócios. Eles são peritos nessa questão, porque eles já estão há mais de 6.000 anos já de experiência do que nós, porque eles foram lançados junto com Satanás. Quando Satanás foi lançado. Então, Satanás tem mais de 6.000 anos de experiência do que nós. E esse exército foi junto com ele. E eles estão aqui para tentar contra as nossas vidas. Então, Jesus ele diz o quê? Eis que eu vos dei o poder sobre todos esses espíritos que se levantam contra vocês todos os dias. Tudo que o Brasil, tudo que o mundo, América Latina, América do Sul está vivendo, essas ondas de morte e destruição, não é o homem, não é a pessoa, não, é o que está na vida daquelas pessoas. Quem gosta de sangue é o diabo, os demônios gostam de sangue. Então, quanto mais sangue derramado, mais eles parecem ter poder para ficar agindo. Mas eles só têm esse poder se nós permitimos, se nós como igreja damos esse poder. Porque Jesus diz, vocês têm esse poder, eu dei esse poder sobre todos aqueles que se levantam contra vocês, eles não vão causar dano algum. Ou seja, se ele está causando dano algum na minha vida, é porque eu estou dando esse poder para ele. Então todas essas lutas que a gente tem vivido, são através desses espíritos, e Jesus nos deu esse poder. Então quando Jesus fala conosco, ele está nos dando essa autoridade sobre o que tinha ou quer ter autoridade sobre as nossas vidas.
Ouça isso, Marcos 4, do versículo 35 em diante, vamos ler até o 41. Naquele dia, vocês conhecem a história, ao anoitecer disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este já foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? É porque para acordar alguém não tem que ser assim, né? Ô pastor, isso aí não está escrito. Lógico, para acordar, acorda. Não, mestre! É assim que eles fizeram. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se. Veja o que Jesus fez. Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu amados, minha amada, nós estamos falando do Espírito vivificante que está em nós, amém? Esse Espírito, ele gera vida e não morte. Ele gera vida e não morte. Então nós estamos falando daquele que tem ou que faz a diferença. E veja que esse episódio que os discípulos estão com Jesus, eles estão antes da cruz. Nós temos Jesus depois da cruz, que faz toda a diferença, ou seja, aquele que ressuscitou está em nossa vida. E eles estão no meio de uma tempestade, veja, eles estão enfrentando uma tempestade. E um detalhe muito importante que nós precisamos saber: eles estão enfrentando uma tempestade por obedecer a Jesus. Eles não estão enfrentando uma tempestade por desobediência. Alguém está captando a mensagem aí assim, não? Captou a mensagem, pastor Ney? Quantas pessoas dizem: pastor, estou nessa tribulação, nessa tempestade, porque eu acho que eu fiz alguma coisa que desagradou. Aí você quer fazer um checklist, você quer procurar, achar, como diz, um pelo na barriga de sapo e não consegue encontrar. Em outras palavras, então eles estão enfrentando uma tempestade por obedecer a voz de Jesus Cristo. Porque Jesus diz: entra no barco. E agora Jesus, ele está dormindo. Jesus dormindo e eles desesperados. Só que Jesus diz: entre e vamos passar para o outro lado. Ou seja, a ordem era entrar e eles iam chegar onde? Morrer afogados? Iam ficar na metade do caminho? Não, eles iam chegar no outro lado. Só que eles não creram, em outras palavras, que eles iam chegar lá. Porque se eles tivessem dado ouvido, quantas vezes Jesus fala: olha, estou contigo todos os dias. De repente o camarada bota uma corda no pescoço porque acha que está sozinho, ninguém pode salvar Jesus. Não, eu estou contigo. Só que a pessoa não dá o ouvido suficiente para aquilo que Jesus está falando e sai fazendo as besteiras da vida. Então Jesus, ele está dormindo e eles desesperados. E eles vão até Jesus e o acordam e ainda falar: Jesus, ei, você não percebe que nós vamos morrer? É isso que eles estão falando. Ei, Jesus, o senhor não está vendo que o meu marido foi embora? Jesus, o senhor não está vendo que a comida já está acabando? Já tem só para uma refeição? O senhor não está vendo que eu estou 1 ano já desempregado? Que as finanças estão acabando? Que o meu filho está doente? E assim vai. Então Jesus acorda, repreende o vento, acalma o mar. E depois ele faz o quê? Repreende os discípulos. Repreendeu o mar, acalmou, repreendeu o vento, acalma o mar. E agora repreende quem? Os discípulos, né? Chamando a atenção deles, porque eles vão se mover. Então Jesus chamou a atenção deles por eles se deixarem dominar e não usar o que eles tinham para dominar a situação. Então o medo os dominou e a fé que eles tinham eles não usaram.
Quantas vezes a gente é dominado por uma situação porque nós não estamos usando aquilo que nós temos e a situação acaba dominando a nossa vida. 2 Timóteo 1,7, Paulo falando, pois Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Segundo e último lugar, no descanso que eu obtenho a vitória. Por isso eu pedi para os irmãos repetir aquele cântico, escudo e proteção. Se você prestou atenção, né, fala bastante nessa música de eu confio. Eu confio. Você sabe, meu amado, minha amada, que o que Deus ele me ensina nesse texto de Marcos, preste atenção. O que eu aprendo nesse texto, tem muitas coisas, com certeza os pastores já ensinaram vários exemplos, mas eu creio que esse é algo mais que Deus revelou também. Se eu tiver coragem, ouça, você tiver coragem de descansar no meio da tempestade que está te assolando, você vai ter coragem de fazê-la parar. Você entendeu? Aqui, pastor, ali tem umas tempestadezinhas também, não é nada. Então vou pular essa parte aqui, assim, essa parte aqui eu vou pular então. Não, só uma tempestade de zonas. A tempestade, meu irmão, ouça isso, que é muito importante. A tempestade que você descansa é a tempestade que você domina. Pastor, o senhor não sabe a tempestade que eu estou enfrentando com meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha saúde, com as minhas finanças, na minha empresa, no colégio, na faculdade, no meu grupo familiar, no meu ministério. Meu amado, ouça, minha amada, se você tem coragem de descansar no meio dessa tempestade, você vai ter domínio, coragem de fazê-la cessar. É assim que funciona. Descansar, veja, nós cantamos ali sobre descanso. Descansar é o mesmo que confiar. Quando você lê sobre esse, Jesus estava descansando. Quando você vê que ele estava dormindo, é o mesmo que quando você lê essa palavra descanso, é o mesmo que confiar. Quando eu confio, eu descanso. Quando eu confio, eu descanso. Sem confiar é o mesmo que sem descansar. Pessoa que não confia, a pessoa não descansa. Se a pessoa confia, a pessoa descansa. Essa é a questão aqui assim. E para eu dominar o que me quer dominar, eu preciso descansar. Se você prestar um pouco de atenção na nossa vida, eu falo por mim, é difícil para mim, né? Eu até hoje estava orando ainda a Deus, né? Eu sou um desses que estou passando por muitas dessas tempestades aqui assim, e Deus ele tem me ensinado. Se eu estou ensinado, eu tenho que aprender a descansar. Então, veja quantas pessoas hoje que elas estão sofrendo nas igrejas, mas por quê? Porque, pastor, mas eu confio em Deus. Mas o que é confiar? Confiar é descansar. Jesus ele foi para o barco, ele estava enfrentando a mesma tempestade que os discípulos, mas ele estava dormindo. E os 12 estavam desesperados. Mestre, o senhor não está prestando atenção, nós vamos morrer. Quanto é difícil no século 21 que nós estamos vivendo essa palavra, descanso. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Mas por quê? Porque a gente vive, né? O celular, vou abrir a mensagem aqui assim, meu Deus, está demorando demais. Foi 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto. Esse micro-ondas, meu Deus do céu, já botei 30 segundos, ainda está. Então a gente vive um tempo que tudo é muito ligeiro, muito rápido, as coisas têm que ser mais rápidas, mais avançadas, porque eu tenho que correr, E aí a pessoa ela faz o quê? A gente está vivendo isso, e aí quando Jesus diz, quem confia em mim descansa, daí o camarada ele não consegue descansar. Veja que Abraão ele recebe uma promessa de Deus que ele seria pai de multidão. Só que nessa promessa ele estava com 75 anos, e quando estava com 85, nada do filho ainda. Aí vai falar com a esposa ali assim, pois é, mas nós temos uma promessa, mas temos que fazer acontecer. Pois é, e aí a esposa continuava estéril, mas tinha concubina, e a concubina estava lá, que ela estava livre. Aí por não descansar, vão lá e sai um Ismael.
E Ismael significa dor de cabeça. Porque quando nasceu Isaac, esse Ismael perseguiu Isaac e queria matar o Isaac. E vocês sabem que toda a guerra hoje no mundo árabe é o fruto desse Ismael aqui. Então, quando eu não espero, sai um Ismael. Pastor, mas não é bonitinho Ismael assim quando ele é pequenininho, né? Mas daqui a pouco vai crescendo e vai aparecendo os negócios daqui, os negócios de lá. Então, sempre quando a gente vive um tempo assim, que as pessoas não conseguem ou têm dificuldade, o quê? De descansar. De descansar. Descansar no quê, pastor? Descansar na palavra de Deus. Descansar nas promessas de Deus, pois todas têm o sim de Deus em Cristo e o amém por nós declarado. Você conhece esse texto, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante, diz: todavia, como Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel, amém? Deus é fiel. Nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado em vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, por meio de Cristo, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Pastor, mas esse texto não está dizendo que as promessas têm em Cristo o sim. E nós? Você entregou a sua vida para Cristo? Sim ou não? Sim. Então, 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Um Espírito. Então, cada promessa que foi feita em Cristo, ela foi feita na sua vida. 7, 8 mil promessas tem o sim. Você não precisa, Deus, será que a tua vontade é promessa? Então tem o sim. Então tem o sim na sua vida. Veja Hebreus 4, versículo 10 e 11. Hebreus 4, versículo 10 e 11. Veja: pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, veja o versículo 11, anota esse versículo. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Meu amado, minha amada, graças a Deus vocês têm um mestre aqui, depois ele vai me corrigir, ou vocês se reúnem na cúpula da semanal, né, e vão ver se vão permitir eu voltar, no caso. Mas esse texto aqui, esse versículo fala de um esforço. Esse esforço que você está lendo aqui em Hebreus é o único esforço que você vai encontrar na graça de Deus no Novo Testamento. O único esforço que a Bíblia diz que eu e você, como filhos amados, que nós precisamos fazer. Só tem um esforço. Qual é esse esforço, pastor? Descansar. Eu vim do litoral ontem, estava numa, vou parafrasear, estava lá numa rede esticada, eu estava me esforçando para descansar com água de coco e não sei mais o que. Veja, mas o que o apóstolo está falando aqui assim, que o único esforço na graça que Deus ele exige de nós, é o único. Você não vai, mas pastor, se esforçar, veja que ele está falando, esforcemo-nos para quê? Para subir o monte, para fazer uma campanha, não, se esforçar para descansar. Por que ele está falando, esforcemo-nos para entrar nesse descanso? Porque, como eu estava falando hoje, o que mais as pessoas têm dificuldade na vida hoje é descansar. Mas descansar no quê? Não é esse descanso ficar de braço cruzado, de papo pro ar. Eu estava usando o exemplo da rede aqui assim, não. Esse descanso é confiar. Então, para mim confiar em Deus no meio da tempestade, eu preciso me esforçar. É um esforço. Esforço requer suor, em outras palavras. Esforço não é uma coisa que você consegue numa oração ou qualquer campo. Não. Esforço para descansar.
Quantas pessoas têm desistido? Ele fala ali, né? Quantos, para que a gente não seja como aqueles que desistiram, que aqueles que caíram. Quantos têm caído, desistido por causa do quê? Ah, pastor, foi o demônio. Ah, porque foi o diabo. Não bota a culpa em cima deles. Não, você foi responsável por não se esforçar. Para quê? Para descansar. Descansar nas promessas. Descansar na palavra de Deus. Então veja que se eu não consigo dormir no meio de uma tempestade, significa falta da manifestação da minha fé. E logo sem a manifestação da minha fé, logo sem a autoridade de fazer parar essa tempestade que está sobre a minha vida. Ah, pastor, eu já estou uma semana sem dormir porque eu não consigo descansar. Tá, você não está descansando porque as coisas estão 100% na tua vida. Quando que a pessoa, vocês já ouviram alguém na lua de mel desistir do casamento? Não. Pastor, mas na lua de mel, pastor, eu esperei 15 anos namorando com essa mocinha que assim, me guardei 15 anos para chegar na lua de mel e desistir? Já não, pastor, aí não dá. Na lua de mel ninguém desiste. Mas passou alguns meses de casado, já o camarada está pensando em desistir. Ah, na empresa o camarada está ganhando um saláriozinho de 10 mil reais. Ah, feliz da vida, trocando de carro. Alguém pensa em desistir com 10 mil todo mês? Ah, pastor, só 10 conto, pastor. Podia ser 20. Tá, faça. Ninguém desiste. Mas ele desiste quando a coisa começa a apertar um pouquinho, quando vem uma dificuldadezinha aqui, aí está desistindo. Mas por que está desistindo? Porque ele não está se esforçando. Se esforçando para quê? Para descansar no quê? Na palavra, na promessa. E aí as pessoas desistem. Então eu só consigo descansar, dormir, né, no meio de uma tempestade, se eu manifesto quem eu sou. Por isso o Espírito vivificante é um Espírito que está em nós para ser manifesto. Só que não é fácil, em outras palavras, descansar na tempestade. Mas descansar quando o vento sopra a nosso favor, meu Deus do céu, qualquer um descansa. Só que esse não é o descanso de Deus, porque é que nem Jesus disse: se tu cumprimenta o camarada que te cumprimenta, que benefício tem? Ah, o camarada cumprimentou, mas e você cumprimentar quem não te cumprimenta? Você dá bom dia para quem não te dá bom dia. Aí tem uma diferença. Então descansar porque eu estou com saúde, qualquer um pode descansar. Mas e quando vem uma enfermidade? O que mudou? O espírito saiu ou ele continua em mim? Não, pastor, ele entra e não sai mais. Lógico, não sai mais. Então, se ele não sai mais, o mesmo espírito que me manteve firme quando eu estava com saúde, é aquele que vai me manter firme se eu tiver com alguma enfermidade. É mesmo, não muda nada. Romanos 1, versículo 17 diz: porque no Evangelho, aonde? No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça, justiça, né, é um estado perfeito. Uma justiça que do princípio ao fim, do princípio ao fim. Nós cantamos a música antes, alfa e ômega, início e fim, do princípio ao fim. Essa justiça é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você é justo? Justa? Então, né, meu amado, minha amada, ouça isso. Nós nascemos para viver pela fé. Eu e você nascemos para viver pela fé. O justo só tem uma forma de viver, pela fé. Não tem outra forma de viver. Você que decidiu por Cristo, pastor, eu não sabia disso. Rogerinho e o Ivan que me trouxeram para a igreja não me falaram esse negócio aí. Só tinha uma forma de continuar vivendo. Mas eu estou falando agora. Só existe uma forma. O justo só vive pela fé. Não tem outra forma de viver. O justo não vive pelo dinheiro, não vive pela saúde. Se está empregado, se está vendendo muito, se o casamento está estável, se tem casa própria, se tem carro novo, se viaja muito, se tem vários diplomas, se comprou mais uma roupa nova. Não, o justo que foi justificado por Cristo, ele vive pela fé. Ele vive pela fé, amém? Ele vive pela fé, então vive pela certeza. Quando se vive pela fé, vive pela certeza, vive pela verdade. Aliás, essa é a real da vida do cristão, viver pela fé. Tudo pode nos faltar,
mas não a fé. Você ouviu isso? Todas as coisas podem até nos faltar, mas a fé não. Pois se a fé não estiver presente na nossa vida, aí as coisas ficam difíceis. Se você tem fé, a situação pode estar difícil, mas ela vai mudar. Amém? As coisas podem até faltar, mas eu só tenho, se eu tenho fé, eu tenho certeza de que tudo que eu preciso, eu posso acessar. Todas as coisas. Veja Romanos 8:32. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou, ele não guardou para si o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Veja que o apóstolo está falando aqui assim, aquele que não poupou. Quando você lê não poupou, eu sei que os resgatianos aqui, todos eles têm uma poupança bem gorda, né? Eu já sei, os camaradas estão fazendo as programação de viagem para Miami, Nova York, e assim, para esses lugares, né? Porque tem uma poupança. Uma pergunta que eu faço: se você tem uma poupança, você está poupando para quem? Está poupando para você, sim ou não, né? Faz uma poupança, o casal decidiu, enfim, está poupando para ele, para a família. Quer dizer, de repente quer fazer uma viagem, construir, comprar, enfim, está poupando. Então veja que Paulo está falando nesse texto que Deus, ele não guardou para si, ele não poupou para si. Ele tinha um filho só, mas ele não poupou para ele. Ele não guardou para si o que ele tinha de melhor. Mas veja o texto, ele está dizendo, o seu próprio filho, mas o entregou por todos. Ele entregou por quantos? Por todos nós. Como não nos dará com ele? Como não nos dará com Jesus? E de campanha em campanha, 7 semanas para subir o monte. Mas, não, ele está dizendo, e com ele nos dará de graça todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. O Pai, veja o que Ele fez por nós. Ele nos deu Jesus para morrer no nosso lugar, para nos perdoar, nos justificar, fazer herdeiros dele, herdeiros do mundo. E Ele deixa bem claro, quanto mais através de Cristo. Se Ele fez tudo isso, Ele diz ainda, através dessa obra do meu Filho, eu estou dando para vocês todas as coisas. Todas as coisas. Agora, eu faço uma pergunta: se Ele me deu todas as coisas, eu preciso pedir alguma coisa? Se Deus, Ele nos dá, Ele já nos deu todas. Se o Ivan resolve dar um carro para você, você precisa, Ivan, me dá. Não, eu estou te dando. O que você tem que fazer? Tem que pegar. Precisa pegar. Então, Ele deixa bem claro, Ele nos deu todas as coisas. Todas as coisas. Então, através de Cristo, o Pai nos deu de graça todas as coisas. Então o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso trazer à existência aquilo que já é meu. Eu preciso trazer à existência aquilo que já pertence na minha vida. Então o descanso, a paz, a alegria, o amor, o perdão, enfim, tantas coisas eu preciso trazer à existência. Como, pastor? Agradecendo. Como é que eu trago a existência? Agradecendo. Então só agradece antecipado aquele que crê que já recebeu. Jesus, eu te agradeço pela salvação da minha família. Então a pessoa ela só faz essa oração se ela entende, ou seja, que Cristo, que essa é a palavra, uma promessa de Deus para a sua vida, e ele começa a agradecer antecipado. Então a pessoa só agradece antecipado porque ela crê que ela já recebeu. Ela crê. Vou terminar com esse no Evangelho de João agora, sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Veja que em João 11:41 em diante, até o 43, diz assim: então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, veja o que ele está falando aqui. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Preste atenção nisso aqui assim. Ele está diante da tumba de Lázaro, onde eles tinham colocado Lázaro.
Depois já está no estado de putrificação. Então, versículo 42. Eu sabia que sempre me ouves. Mas, veja, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Veja o que ele está dizendo aqui assim. Jesus aqui, nós aprendemos com ele aqui assim, Jesus ele agradece ao Pai por ter ouvido ele. Quando? Ele está dizendo: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Mas ali ele começou o negócio, ele conversava. Mas quando é que o Pai ouviu Jesus? Versículo 4 de João 11. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Veja, quando trouxeram a notícia para Jesus que o amigo dele estava doente, e eles disseram: olha, Jesus, não sei se tu está entendendo, mas ele morreu. Em outras palavras, não. Aí Jesus diz aqui, ao ouvir isso, ao ouvir o que? Uma notícia boa. A morte de uma pessoa não é uma notícia muito boa, né, para se ouvir. Ao ouvir isso: pastor, olha, minha mulher está com câncer, meu marido está com AIDS, ou meu filho está nas drogas. Ao ouvir essa notícia, ele não disse: é o fim. Não, ele está dizendo aqui assim: essa doença, esse mal não acabará em morte, é para a glória de Deus. Foi ali que ele disse, foi ali que o Pai o ouviu. Quando que o Pai ouviu? Quando ele já declarou: essa doença não é para a morte. Não é para a morte. Ele recebe uma notícia. Veja quantas vezes a gente recebe uma notícia ruim e a gente já desmorona. Ele recebe essa notícia, mas ele não diz: não, ele vai morrer mesmo, um dia todo mundo vai morrer. Não, essa doença não acabará em morte. Por isso ele chega aqui em cima e diz aqui assim: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Quando que o Pai tinha ouvido Jesus? Quando ele disse: essa doença não vai acabar em morte. Foi ali que o Pai ouviu ele. E ali ele pôde dizer aqui assim, por isso ele diz: eu te agradeço porque tu me ouviste. Depois de Jesus dizer, o que Jesus disse? Lázaro, vem para fora? Não, mas depois dele dizer: eu sei que sempre me ouves. Depois que Jesus diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, ele fez o quê? Bradou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Quando que o Pai o ouve? Sempre. Sempre. Nós que estamos em Cristo, Deus ele nos ouve sempre. Agora, Jesus ele pediu alguma coisa para o Pai aqui? Jesus pediu para o Pai ressuscitar Lázaro? Jesus ele declarou, ele trouxe à existência aquilo que já era. Aquilo que já era, ele trouxe à existência. Ele diz o quê? Lázaro, vem para fora, sai daí. Aí não é o seu lugar. Foi isso que ele fez. Foi isso. Lázaro, vem para fora. Essa doença não vai acabar em morte, é para a glória de Deus, é para que o Filho seja glorificado. Foi Deus quem decidiu. Esse mal Deus vai transformar em bem, para a glória do Senhor. Amém? Meu amado, Deus ele decidiu a meu e a seu favor. Ele decidiu. Você lembra do início que eu falei? Deus decidiu a nosso favor. Tudo partiu dele em prol da sua vida, da minha vida. Todos. Talvez alguém está passando algum problema financeiro nessa noite, emocional, conjugal, físico, uma confusão. Não é o diabo, né, que está rindo, aí vai sair rindo de você. Não. Tudo vai resultar para a glória de Deus. Quando, pastor? Quando eu dizer: Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Deus sempre nos ouve. O que você amava e foi dado como morto, pastor, isso aqui já não dá mais, já não tem mais jeito, acabou, não tem mais o que fazer. Meu amado, minha amada, Jesus, ele está a par dessa situação? Tá. Então essa situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Deus?